Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, 17 de maio, estamos aqui para gravar o dia de número 349, onde no Antigo Testamento iremos ler Ezequiel, capítulos 43 e 44, e depois Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 7. Leitura feita de modo alternada, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguarde. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante da Tua poderosa palavra e viemos te pedir a Tua misericórdia e a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que possamos entender o que está por trás das Sagradas Escrituras. Abençoe esta leitura, repreendendo toda interrupção, seja humana ou espiritual, e que possamos não somente ser leitores e ouvintes da Tua palavra, mas que possamos aprender a colocá-la em prática. Abençoe grandemente este dia, meu Pai, dá um dia de livramento neste domingo, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, capítulo 43, tem como subtítulo a restauração do templo, a glória do Senhor. O versículo fala: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o seu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o ariel até cima havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela, de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: Estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão.
para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro, para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha, para expiação do pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E, acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos. E eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, capítulo 44, tem como subtítulo a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Versículo 1 fala: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E diz aos rebeldes, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: Nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhes servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, à santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim,
se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E, saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E, quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Vamos agora partir para o livro de Apocalipse. Hoje a leitura se dará Apocalipse, capítulo 7, por completo. Tem como subtítulo: Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. O versículo 1 fala: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono
e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Leitura tremenda de Apocalipse. Vamos orar agradecendo ao Senhor a leitura de hoje. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer a leitura do dia de hoje. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Continua abençoando a nossa vida e nos cobrindo com a tua misericórdia. Que possamos propagar a tua palavra, nos dá ousadia, tira todo medo, vergonha ou qualquer tipo de impedimento. E que teu nome, Pai, e o nome do teu Filho seja glorificado, exaltado e pregado com sabedoria. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço por esta rica oportunidade de ter lido a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos, mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 349, Ezequiel 43 e 44, a leitura no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 7. Agradeço a todos que estão orando por este projeto. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação de mais um dia. Até mais.